Eu quero apresentar outros fatos sobre o ATR-72 do porquê este é um avião inseguro. Vou trazer relatos de engenheiros importantes, pilotos, instrutores de ATR, que inclusive um deles eu já apresentei no meu último vídeo, com imagens gráficas, e um outro instrutor, que inclusive eu vou indicar alguns canais para você, ele que tem um livro que ele lançou informando os perigos desta aeronave. Vou apresentar também reportagens de alguns acidentes fatais e vários incidentes que aconteceram com a TR-72 que poucas pessoas sabem. Para começar, eu quero falar sobre o acidente com o American Eagle que aconteceu em 1994, o voo 4184, que vitimou 68 pessoas. Ele caiu em Indiana, nos Estados Unidos, porque entrou em um local com formação de gelo e os pilotos não conseguiram controlar a aeronave. Vejam essa imagem que mostra, com essas linhas azuis, o fluxo de ar sobre as asas, que é o que dá sustentação à aeronave. De 12 a 21 mil pés é onde tem muita formação de gelo, e a altitude ideal para o ATR voar é de 15 a 20 mil pés, porque é um avião turbohélice. Eu vou colocar essa imagem para vocês verem como o acúmulo de gelo que está aqui em cima das asas altera o fluxo do ar, causando esses distúrbios aerodinâmicos, e os pilotos sentem algumas vibrações, oscilações, além do peso extra que causa na aeronave. O ATR tem esse sistema de degelo que fica no bordo de ataque das asas, mais conhecido como buoys, que são como balões que inflam e quebram o gelo que já está acumulado nas asas. Porém, esse sistema de degelo não elimina todo o gelo das asas, como vocês vão ver na próxima imagem, que foi o que aconteceu com o American Eagle. Se vocês quiserem saber mais detalhes deste acidente, vocês podem assistir alguns canais do YouTube, como o Discovery Channel, por exemplo, que contam desde antes da decolagem até os momentos finais. Aconteceram outros acidentes com a TR-72 por causa de formação de gelo, mas todos os relatórios apontaram como causa gelo e procedimentos errados tomados pelos pilotos nessas situações. Vamos para dezembro de 2002, o voo 791 da Transânia, que, segundo os relatórios, caiu devido à formação de gelo e procedimentos executados incorretamente pelos pilotos. Em 4 de novembro de 2010, o voo 883 da Aerocariana matou 68 pessoas. O relatório apontou formação de gelo e procedimentos errados executados pelos pilotos. 2 de abril de 2012, na Rússia, o voo 120 caiu devido a procedimentos de degelo aplicado incorretamente pelos pilotos. Foram 32 mortes. Porque algumas situações críticas, não apenas gelo, em alguns aviões não aconteceria nenhum acidente, nada grave. Mas essa mesma situação num ATR seria extremamente perigosa e até fatal. Vejam essa imagem. Essa linha amarela é conhecida como chord line, que é a linha da asa, o nível dela, mais precisamente a linha que divide as partes superiores e inferiores da asa, como nessa imagem. Veja a situação que eu vou mostrar sobre o ângulo de ataque. Aqui nessa imagem, a linha amarela é a chord line, e aqui vocês estão vendo essa linha azul, que é o que representa o ar, né? O fluxo do ar atuando sobre as asas. Aqui, o ângulo de ataque, sendo um pouco mais crítico, ainda não representa muito perigo, desde que seja logo controlado. Eu quero mostrar essa imagem de um avião com o estabilizador horizontal mais convencional. Para quem não sabe, estabilizador horizontal é aquela pequena asa na cauda do avião. Nessa imagem bem representada, tem a linha amarela, que é a chord line, que é a linha que divide a parte superior da parte inferior da asa. A linha azul representando o fluxo do ar que vem, e vocês estão vendo sobre o ângulo de ataque o que acontece com o deslocamento do ar. Toda essa mancha azul na cauda, na parte de trás ali do avião, ali aquela mancha vermelha é onde está o estabilizador horizontal, né? Um estabilizador de um avião mais convencional. E quando há uma situação crítica, o fluxo do ar, aqui ó, nessa linha azul, veja o sentido que ele é deslocado. E não causa nenhum distúrbio, porque o fluxo do ar está passando por cima do estabilizador horizontal, então não afeta o profundor ou o elevador. Agora eu vou ler algo interessante do canal Mentor Now. Por que o gelo é tão perigoso, especialmente para os ATRs? O gelo se acumula rapidamente nas superfícies aerodinâmicas mais expostas de uma aeronave, como a parte dianteira das asas, motores, hélices e controles de voo. O gelo sempre adiciona arrasto, o que retarda a aeronave e muda completamente a forma e o desempenho do controle de voo,
torna o controle da aeronave muito difícil, especialmente se os controles de voo forem acionados manualmente como os do ATR. Além disso, o gelo também adiciona peso, o que diminui ainda mais o desempenho, e se o gelo começar a se acumular nas hélices, os motores se tornarão menos eficientes. Os sistemas de degelo usados para os bordos de ataques das asas do tipo Boots são basicamente como balões que irão expandir e quebrar o gelo que já está acumulado. Já o sistema de aquecimento que usamos no Boeing 737, eu vou colocar a imagem para vocês verem, é ao mesmo tempo um degelo e um sistema anti-gelo, pois também é usado como antecipação para impedir que o gelo grude e se acumule em alguma superfície da aeronave. As hélices ou fan blades são aquecidas eletricamente ou aquecidas por sangria e são sempre usadas como anti-gelo. Assim, não haverá pedaços de gelo acumulando e se quebrando e sendo sugados para dentro do motor ou jogados nas superfícies dos aviões. Isso significa que o gelo, que não é tão perigoso para algumas aeronaves, é muito perigoso para os ATRs, tornando uma aeronave bastante sensível ao acúmulo de gelo. Agora, quais são os procedimentos que devem ser seguidos segundo o Mentornal? Aumentar a velocidade do ar em 30 nós e os níveis de potência em 100% para eliminar qualquer formação de gelo nas hélices. Se já está aumentando a formação de gelo e o avião estiver muito alto, eles precisam descer imediatamente. Vejam esta imagem. E essa próxima imagem vai ilustrar muito bem como o fluxo do ar causa distúrbios na cauda do ATR. Aqui a linha amarela, que é a chord line, essa linha azul, que é por onde o fluxo do ar vem, e vocês estão vendo o deslocamento do ar com essa mancha azul atingindo a cauda do avião. O estabilizador horizontal, que nesse modelo ATR fica em T, tem até esses círculos vermelhos para destacar bem, causando o distúrbio e afetando o profundor ou elevador. Eu estou colocando na tela esse relato do Mentornal. Quanto maior for o ângulo, maior será a sustentação que uma asa pode produzir a uma determinada velocidade até um ponto específico que é conhecido como ângulo crítico de ataque da asa. Aeronaves com estabilizador horizontal convencional, que é aquela asinha, a asa de trás lá embaixo, afetará apenas ligeiramente o fluxo de ar sobre o estabilizador. Portanto, mesmo que o ângulo de ataque seja muito alto, o ar ainda continuará a fluir sobre ele. Mas em aeronaves que usam um estabilizador horizontal de cauda como o ATR, esse fluxo causa uma esteira de ar que pode perturbar o estabilizador, paralisando-o e tornando-o menos eficaz. Então isso significa que alguma situação crítica em alguns aviões não causará nenhum acidente, nada grave. Mas essa mesma situação crítica, se você estiver num ATR, você não comerá peru na próxima ceia de Natal. Inclusive no meu primeiro vídeo sobre esse assunto, eu dei um exemplo de um Tucano, era um modelo, um Tucano da Esquadrilha da Fumaça que eu construí em 2001, e eu precisei colocar o estabilizador horizontal mais para baixo, próximo da parte baixa ali do avião, para ter mais estabilidade. E recebi vários comentários também por causa de outros assuntos que eu abordei, eu até separei alguns aqui para ler. Por exemplo, desse Silvan Schneider, que é um piloto de aviação agrícola, falou que para eu parar de fazer esses vídeos, que eu não entendo nada, falaram que eu sou ignorante, ridículo, que eu fico propagando desinformação, causando medo nas pessoas. Tal de Kurt Philippe disse que meus vídeos são suposições absurdas e sem embasamento algum, e que eu sou só um leigo falando bobagem. E eu quero ver agora o que algumas pessoas vão comentar sobre esses fatos que eu trouxe desses engenheiros, desses treinadores de ATR, e principalmente com o que eu vou falar agora sobre o livro desse treinador de pilotos de ATR chamado Stephen Frederick. Estou colocando aqui na tela para vocês acompanharem o relato do Stephen Frederick. Ele reportou e escreveu neste livro problemas de controle que ele teve num ATR durante um voo que ele fez em novembro de 1993, porque estava nevando. Ele sentiu oscilações e vibrações como se fosse uma força externa agindo sobre os controles de voo. Ele alterou a rota para onde iria pousar e, ao sair da nevasca, os controles voltaram ao normal. Então ele disse que essa situação poderia ter sido fatal. E não foi apenas ele.
Outros pilotos começaram a se manifestar preocupados com o desempenho do ATR em situações de gelo. Vejam, não é apenas gelo severo, como dizem que o perigo do ATR é somente com gelo severo. Além da tragédia do voo 4184, aconteceram outros incidentes envolvendo o mau comportamento do ATR em condições de gelo. Vários pilotos da American Eagle sofreram incidentes e acredita-se que o gelo tenha ceifado vidas antes no desastre de Roswell. Foi o voo 460 em outubro de 1987. Um ATR-72 novinho causou a morte de 37 pessoas no norte de Milão, na Itália, por causa de acúmulo de gelo. Os pilotos perderam o controle do avião e não conseguiram recuperar. Embora várias outras anomalias tenham sido relatadas pelos pilotos, o fabricante dos ATRs não fez alterações para resolver o problema. Stephen Frederick pediu aos pilotos para evitar áreas que pudessem conter chuva muito frias ou congelante. Porém, diferenciar as gotas de chuva enquanto voam pelo ar é muito difícil. Quando aconteceu o acidente com a American Eagle, vários pilotos se recusaram a voar o ATR. Todos estavam ansiosos para saber o que a investigação iria descobrir, mas muitos desses pilotos já sabiam o que havia causado aqueles acidentes e os incidentes mencionados. Os pilotos protestavam e falavam diretamente para as pessoas que o ATR não é seguro em dias nublados ou chuvosos. Bem, gente, todos esses relatos, as fontes, os canais de YouTube desses treinadores, engenheiros que eu passei, eu vou colocar abaixo na descrição para vocês acompanharem e verem mais alguns detalhes se quiserem. Mas pensem mais na segurança. Assim, muito sofrimento será evitado.